lá de Fortaleza, professor Davi Menezes. Um grande aplauso para ele virtualmente, né? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, aqui, nosso primeiro momento saudável de 2021. Então, quem ainda não se conectou comigo, um feliz e saudável ano novo para todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito instigante. Nós vamos falar sobre o único órgão que é capaz de dizer algo sobre ele mesmo. Nós vamos falar sobre o cérebro humano e como é que nós podemos tornar esse cérebro mais saudável, mais ativo, mais longevo, que possa trazer mais qualidade de vida para todos nós e evitar algumas patologias que nós estamos vendo crescer de forma assustadora na população. Então, eu vou compartilhar com vocês um conteúdo muito recente, com muitas pesquisas inovadoras, e vocês, se tiverem material para anotação, eu recomendo que agora todo mundo pegue seu caderno, sua caneta, pegue seu chá, sua hidratação, para que a gente possa se concentrar pelos próximos 50 minutos, que é o tempo que nós vamos levar para conduzir este conteúdo com todos vocês. Então, é um privilégio para mim estar com vocês esta noite para compartilhar esta aula. Vamos começar. Eu vou agora aqui compartilhar minha tela e gostaria que vocês pudessem me dizer se estão me ouvindo bem e ouvindo bem. Tá tudo ok? Excelente. Então, esse é o tema. Corpo ativo, mente desperta, transforme seu corpo e sua mente para viver mais e melhor. Deixa eu colocar aqui agora tudo ok. Então, pronto. Vamos iniciar a nossa palestra do nosso primeiro momento saudável de 2021. Vamos falar sobre esse tema que é absolutamente importante. E eu quero dizer para vocês como foi que esse tema veio para as minhas prioridades e eu elegi para que pudesse conduzir essa aula com vocês hoje. Recentemente eu estava assistindo um TED e tomei conhecimento dessa pesquisadora, ela é PhD em neurociência pela Universidade de Harvard e uma escritora famosa. O nome dela é Lisa Genova. Qual é a fama dela como escritora? Muito mais do que como pesquisadora. Ela é autora desse livro, que se transformou num grande sucesso do cinema, deu para a Julianne Moore um Oscar pelo desempenho dela. Essa atriz é fantástica e o personagem dela era uma pesquisadora extremamente ativa que desenvolve Alzheimer de uma maneira muito precoce. E muitas pessoas já sabem que essa doença, quando ela se manifesta muito cedo, ela é muito mais severa do que quando se manifesta de uma forma mais tardia. E essa pesquisadora, ela fez esse TED bem curtinho, menos de 15 minutos, exatamente para compartilhar conosco o que nós podemos fazer para entender como é que essa doença é causada e o que é que nós podemos fazer para minimizar os seus efeitos ou, de preferência, retardar sua manifestação e ter atitudes preventivas. Então, esse é o site dela, e no início da fala, no TED, ela começa fazendo uma provocação com a sala. Ela pergunta a todos assim, quem gostaria de passar dos 80 anos de idade? Aí todo mundo levanta as mãos, né, evidentemente, e ela diz o seguinte, ok, então vamos nos projetar agora no futuro, imagine que todos aqui estão com 85 anos de idade. Aí as pessoas ficam assim meio se mexendo, curiosas, e ela vai e faz a seguinte provocação. Olhe agora para o seu vizinho do lado. Aí todo mundo olha. Aí ela faz o seguinte comentário. Você está olhando para uma pessoa que tem Alzheimer. Aí as pessoas se chocam e dizem, eu mesmo não. Ah, então tá bom. Quero dizer para vocês que a partir dos 85 anos, metade da população vai desenvolver essa doença em um grau de evolução variado de acordo com cada ser humano, e as pessoas, quando dizem assim, eu mesmo não, então você será os outros 50%, fará parte do cuidador, que estará vivo e vai cuidar dessa pessoa que está com Alzheimer na sua casa. E aí as provocações terminam e ela começa a desenvolver, então, a sua aula. E ela mostra, então, a estrutura de um neurônio, que é a célula que faz parte da composição
do nosso cérebro, a célula principal, aqui se destaca com as funções que nós manifestamos, né, como consciência, como memória, aprendizagem, as respostas fisiológicas, aquelas funções que são conscientes, as funções que são autônomas, que não dependem da nossa vontade, e ela mostra esse detalhe aqui, o ponto de conexão entre os neurônios, que é esse espaço microscópico que está aqui destacado em vermelho, que é chamado de sinapse, sinapse neural. E ela vai e amplia a sinapse, mostra o ponto de encontro entre os dois neurônios e mostra essas substâncias que estão aqui representadas da cor amarela, que são os famosos neurotransmissores, que possibilitam a comunicação entre os neurônios. Existem não sei quantos tipos de neurotransmissores circulando no nosso corpo, no nosso sistema nervoso e principalmente no nosso cérebro. Aí ela vai e evolui na apresentação e mostra que a partir dos 40 anos de idade, os neurônios nas sinapses começam a produzir e liberar uma substância inoportuna, mas que faz parte da nossa biologia e faz parte do nosso envelhecimento, chamado proteína beta-amiloide, que é esse pontinho vermelho que vocês estão vendo aí, esse círculozinho. E aí ela continua na apresentação e mostra que existem faxineiros dentro do nosso cérebro que executam esse trabalho de limpeza das proteínas beta-amiloides de maneira que elas não se acumulem nas sinapses. Então, aqui vai a primeira dica. O sono de qualidade, profundo, reparador, uma das grandes funções dele é fazer com que o líquido cefalorraquidiano, juntamente com a ação dessas células de suporte aos neurônios, chamadas células da glia ou neuróglia, que eu falarei sobre elas daqui a pouco, executam, dentre inúmeras funções de reparo, a faxina de limpeza das sinapses. De maneira que você, quando acorda de manhã após um sono reparador, você está com as sinapses limpinhas para novas conexões e novas comunicações entre os neurônios. Só que ela começa a comentar que, com o passar dos anos, essas proteínas vão sendo produzidas em maior quantidade e vão se acumulando. E elas têm um problema, elas têm capacidade de aderir umas às outras e formar uma espécie de placa. Por isso o nome chamado de placa de proteínas beta-amiloides. E aí o que pode ocorrer é que pode chegar a um ponto crítico de acúmulo dessas placas por dificuldade do sistema de limpeza, executado pelas os segundos tipos de célula que tem no nosso cérebro, que eu já mencionei o nome, neuróglia, ou por um estilo de vida insalubre, que envolva vida sedentária, excesso de toxinas da alimentação, uma alimentação excessivamente industrializada com muitos aditivos, muito excesso de açúcar e vários outros fatores que eu vou desenvolver durante a aula de hoje. O objetivo é evitar que chegue a esse ponto crítico. E aqui está uma última imagem da palestra dela, mostrando que chega a um ponto do esgotamento e no momento em que isso ocorre, a sinapse praticamente fecha e aquele neurônio deixa de se comunicar com o outro. Se isso vai se acumulando, essas funções de comunicação entre os neurônios vão se perdendo e vai começando a acontecer os lapsos de memória. E aí a questão grande que ela propõe e desenvolve uma série de sugestões na sua apresentação é o que podemos fazer para minimizar a produção e o acúmulo dessas placas de proteínas beta-amiloide. Então, aqui eu queria, com essa introdução, abrir a mente de vocês para que a gente possa falar de soluções. Mas antes de falarmos de soluções, vamos compartilhar alguns conceitos sobre cérebro e sobre saúde mental. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar. Isso aqui foi uma tradução direta do site da Organização Mundial da Saúde, tá? Que permite aos indivíduos perceberem suas habilidades, lidarem com o estresse normal da vida, trabalhar de uma forma produtiva e frutífera e realizar uma contribuição para as suas comunidades. Então, vocês percebem que é uma definição bem ampla e que a gente tem muito o que fazer para conquistar cada uma dessas características da definição. Então, vamos entender um pouco sobre a biologia do nosso cérebro, como é que ele funciona. Então, como nós já comentamos na introdução, os nossos cérebros contêm dois grandes grupos de células, os neurônios e as células da glia. Dê uma olhada aqui um pouco mais atenta para essa imagem. Vocês observam que tem esses pontos de cor
cor rosa ou violeta. Isso aqui são os núcleos dos neurônios, tá? Essa estrutura circular em torno desse núcleo é o corpo celular, e essas estruturas de ramificação são os axônios e os dendritos. Então, aqui teria a anatomia do neurônio. O corpo celular, onde está o núcleo, ali tem os dendritos, depois tem um prolongamento maior, que é o axônio, e lá na extremidade tem outras ramificações. Então, de uma maneira geral, os neurônios se comunicam da seguinte maneira: o axônio de um neurônio se comunica com os dendritos do neurônio seguinte, e assim as informações vão sendo transmitidas de neurônio a neurônio, das nossas extremidades, dos órgãos receptores, até chegar no nosso cérebro, ser processada a informação e depois mandar a resposta para os nossos órgãos efetores. Então, existe toda uma complexidade da biologia do funcionamento do sistema nervoso, que não é o objetivo dessa aula de hoje. O objetivo aqui é passar algumas dicas básicas sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro, mas principalmente entender como nós podemos fazer para tornar esse cérebro mais ativo, mais longevo e prevenir essas doenças neurodegenerativas. Então, se vocês olharem agora de uma maneira bem atenta para a figura, vocês estão vendo aqui o neurônio, estão vendo um vaso sanguíneo aí, vermelho, e estão vendo células de apoio ao neurônio. O neurônio está representado pela cor azul, o vaso sanguíneo pela cor vermelha, e os 3 tipos de células que fazem parte da estrutura genericamente chamada de neuróglia, ou células gliais, estão aqui representadas pelas cores roxa, pela cor marrom e pela cor verde. O que é que faz cada uma dessas células? Então, em nosso cérebro existem 10 vezes mais células gliais do que neurônios. Então, elas são muito importantes para o funcionamento destes. Então, as células gliais, elas podem isolar os neurônios através da bainha de mielina, que aumenta a velocidade do transporte e o direcionamento do sinal elétrico que passa pelos neurônios. Essas células são chamadas de oligodendrócitos. O papel dessas células é fazer o isolamento entre os neurônios para não haver curto-circuito. Uma metáfora que nós poderíamos fazer, uma comparação, é você imaginar o forro da sua casa, onde tem toda a fiação elétrica que garante a iluminação do ambiente. Se vocês forem lá perto, vocês vão ver que são fios de metal que são cobertos por uma cobertura de borracha ou plástico, que é exatamente para isolar um metal do outro, um fio do outro, para não provocar curto-circuito e ter a possibilidade de você iluminar o ambiente conforme sua conveniência. Algo mais ou menos parecido acontece aqui dentro. Só que, ao invés de borracha e plástico, essa bainha de mielina que isola os neurônios e dá a precisão da comunicação entre eles, é feita de uma gordura especial, que eu vou comentar daqui a pouco. Outro tipo de célula são os astrócitos, que são essas aqui que estão representadas de cor verde. Elas fazem um trabalho muito importante de nutrição do neurônio e determinam o que é que do sistema circulatório pode chegar até o neurônio. Olha que interessante isso. Vocês estão vendo que o astrócito, uma parte dele está em contato com o vaso sanguíneo e a outra parte está em contato com os neurônios. Então, os neurônios não entram em contato direto com a corrente sanguínea. Então, os astrócitos têm essa função: filtrar e decidir o que é que do sangue chega até o neurônio. Eles são chamados de barreira hematoencefálica. Então, tudo que nós comemos, os nutrientes que penetram no nosso sistema circulatório, só chegam ao nosso cérebro e na intimidade dos neurônios se passarem por essa barreira, se passarem pelos astrócitos. E, finalmente, nós temos a micróglia, que é representada por células de defesa, que são as principais faxineiras que limpam as sinapses, dentre inúmeras funções. Agora vamos falar sobre a neurodegeneração, que é o denominador comum das doenças neurodegenerativas. E o que é que nós podemos fazer a respeito? A principal delas e a mais dramática é o Alzheimer. Acompanhe aqui as estatísticas. No Brasil, estima-se que tem 1,2 milhões de pessoas sofrendo. O número de pacientes é estimado em 35,6 milhões no mundo. E, em razão do envelhecimento da população global, esses números vão aumentar significativamente. Em 2030, a estimativa é que sejam mais de 65 milhões.
e em 2050 passem de 115 milhões de portadores, sendo 2/3 deles em países em desenvolvimento. Aqui que está o drama. Essa pesquisa publicada pela FAPESP afirma que, segundo a OMS, até 2050 o índice da doença pode crescer em 500% em toda a América Latina, incluindo o Brasil. Então, isso é algo que chama muita atenção e que nós devemos ter essas informações bem atentas, bem atualizadas e entrar em ação para que a gente possa se prevenir. Então, vamos falar do primeiro fator que pode exacerbar e aumentar o risco de você desenvolver Alzheimer. O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar, segundo estudos da Embrapa, que também publica que, per capita, o consumo no nosso país chega a mais de 50 quilos de açúcar branco adicionado por ano. Amigos, isso é uma coisa muito séria. Se vocês já passaram por uma construção, já viram algum dos operários transportando aqueles carrinhos com cimento, imagina um carro daquele cheio de cimento, só que em vez de cimento fosse açúcar. É mais ou menos o equivalente ao que um ser humano hoje no nosso país está consumindo de açúcar adicionado por ano. E um dos principais veículos de transporte desse açúcar para dentro do corpo dos seres humanos, incluindo as crianças, é o refrigerante e os sucos de fruta em lata, em caixa, que de fruta não tem quase nada, mas tem excesso de açúcar. Então, eu quero que vocês me acompanhem aqui para entender como é que o açúcar em excesso pode causar a doença de Alzheimer. Preste atenção aqui, a primeira conexão. Quando você tem açúcar em excesso, você fica liberando um hormônio que tem como função principal controlar a taxa de açúcar no sangue. Esse hormônio chama-se insulina, ok? Depois que a insulina executa o trabalho dela, ela não fica baulando em alta concentração no sangue. Ela é degradada por uma enzima chamada IDE, ou simplesmente enzima de degradação da insulina. Essa enzima, ela tem dupla função. Quando não tem insulina circulando, ela é uma proteína importantíssima para neutralizar aquela proteína que se acumula nas sinapses. Mas, se a insulina fica o tempo todo presente, ela, ao invés de fazer esse trabalho de eliminar e degradar a proteína beta-amiloide, ela fica o tempo todo degradando a insulina. Então, quando você come açúcar em excesso nas refeições principais e nos lanches, essa proteína especial que existe dentro do nosso corpo não tem como fazer a função de atuar como mecanismo natural de prevenção do Alzheimer, porque fica o tempo todo ocupada na degradação da insulina, que está o tempo todo sendo produzida, porque você está o tempo todo ingerindo açúcar. Então, ao impedir a ideia de destruir a beta-amiloide, níveis cronicamente elevados de insulina aumenta o risco da doença se desenvolver. Além disso, esse açúcar, com o tempo, a insulina termina não conseguindo mais executar o seu trabalho, e o que vai acontecer é que você vai ficar resistente à insulina, e a resistência à insulina tem como característica ficar o açúcar em excesso circulando na corrente sanguínea, e esse açúcar pode formar substâncias perigosas, chamadas genericamente de AGEs, em inglês a sigla, que a tradução seria produtos finais de glicação avançados. Davi, na prática, o que é isso? Sempre que você tem açúcar em excesso na circulação, que não está sendo metabolizado, que não está sendo colocado para dentro das células, principalmente dos músculos e do fígado, o que ocorre é que esse açúcar termina grudando nas proteínas e nos lipídios naturais da própria estrutura celular. E toda vez que esse açúcar cola numa substância, essa substância perde a função. E esse assunto ele é muito sério, porque já tem muita pesquisa feita e publicada, e vocês estão vendo aqui uma imagem que eu capturei de um desses artigos científicos, mostrando que essas substâncias, essas substâncias caramelizadas pelo excesso de açúcar, têm efeito em vários tecidos do nosso corpo, em vários órgãos. E em cada um desses órgãos provoca efeitos colaterais mais ou menos graves. Então, vocês estão vendo aqui sistema imunológico, estão vendo o rim, estão vendo o tecido adiposo, fígado, trato gastrointestinal, cérebro, pâncreas e sistema vascular. Esse é um dos efeitos muito sérios de você consumir excesso de açúcar e açúcar refinado. Quando você consome um açúcar que está sob a forma de carboidrato complexo
e você é fisicamente ativo, a história é outra, porque o açúcar vai entrar mais lentamente na sua corrente sanguínea e vai dar tempo de você metabolizá-lo como fonte de energia, ao invés de se acumular. Então, existem hoje abordagens de alguns cientistas chamando diabetes tipo 3. Diabetes tipo 1 é quando o pâncreas está incapaz de produzir insulina, normalmente por uma doença autoimune que manifesta-se bem jovem. Diabetes tipo 2 já é característico de estilo de vida, que é quando o corpo não responde mais à insulina, pela alimentação desequilibrada, por excesso de gordura corporal e o sedentarismo. E o diabetes tipo 3 é quando a insulina, por estar em excesso, termina provocando aquele efeito de não deixar livre a molécula que degrada a insulina e que também é responsável por degradar as proteínas beta-amiloides. Então, eles estão chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3. Isso é muito sério. Então, Davi, qual é a solução? Uma vez que eu tenho noção agora do problema, tenho uma noção básica da composição do cérebro, como é que as coisas funcionam, o que é que eu posso fazer? Então, eu queria que você anotasse esse nome. E queria que você entendesse comigo o significado. A hormese, ela é uma resposta adaptativa das células e dos organismos a um estresse moderado e não constante, normalmente intermitente, que pode apresentar muitos efeitos benéficos ao sistema biológico. Não entendi bem, Davi. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Muito bem. Quando você faz restrição calórica, quando você pratica exercícios físicos e quando você expõe seu corpo a determinados fitoquímicos, você provoca esse estresse moderado quando você está fazendo a restrição calórica, quando você está praticando exercício físico, quando você acrescenta esses fitoquímicos na sua alimentação. Eu vou falar um pouco mais sobre esses fitoquímicos, mas aqui eu já tenho como exemplo o EGCG, do chá verde, a curcumina do açafrão, os isotiocianatos, que são característicos dos vegetais crucíferos, como o rabanete, como a rúcula, como o couve-flor, como o brócolis, e o resveratrol, que é muito conhecido pela sua divulgação na mídia, pela presença dele no vinho tinto, né, que vem da uva. Então, quando você expõe seu corpo a essas substâncias, quando você diminui a ingestão de calorias no seu dia, abaixo da sua necessidade diária, e quando você pratica exercícios físicos, você, de certa forma, provoca um estresse no corpo, e o corpo responde a esse estresse produzindo substâncias de defesa. E o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de fazer isso. E esse processo de defesa natural chama-se hormese. E isso que eu queria que vocês gravassem. Então, aqui, eu adquiri essa revista, li o artigo, li hoje, super atual, e fiz um resumo para vocês. Diz o seguinte: quando você garante as necessidades básicas de proteínas, vitaminas e minerais, a redução de calorias, ou seja, quando você diminui a ingestão calórica, quando você escolhe alimentos ricos em polifenóis, que é um grupo de fitoquímicos que nós vamos comentar, e também quando você escolhe alimentos ricos em ômega 3, você teria aí poderosos aliados para a saúde mental. Então, a boa nutrição poderia, então, contribuir para quê? Melhorar o seu humor, melhorar a sua aprendizagem, sua memória, diminuir ansiedade, diminuir depressão e os efeitos negativos do estresse e favorecer o envelhecimento saudável. Então, o título da matéria é Dieta para o Cérebro, os benefícios dos alimentos para o sistema nervoso. A gente não quer só comida, mas ela bem que ajuda. Como a boa nutrição contribui para a saúde do cérebro. Então, quero agora compartilhar com vocês algumas informações sobre esse órgão fantástico. Preste atenção. Ele, o cérebro, não o crânio todo, tá? O crânio é muito pesado. Nosso crânio pesa de 3 a 4 quilos, tudo isso aqui, cabeça. Tira só o cérebro de dentro e você vai ter o peso dele comparado com o corpo, só 2% do peso corporal, mas pode consumir até 50% do oxigênio que você respira, cerca de 25 a 30% das calorias que você queima e aproximadamente 25% da glicose que circula no seu sangue. Amigos, prestem atenção a esta informação da fisiologia do nosso cérebro. O órgão representa só 2% do nosso peso, mas a metade do oxigênio que a gente respira ele consome
de 25% a 30% da caloria que nós ingerimos vai para ele, e aproximadamente 25% da glicose que circula no sangue todo tem como destino alimentar o cérebro. Qual é a consequência disso? Para ter esse órgão com essa performance tão extraordinária e com essas características tão inusitadas, tão peculiares. É que ele é um órgão fantástico, mas pode provocar a produção e a liberação de uma quantidade absurda de radicais livres, mais do que qualquer outro tecido do nosso corpo. Se não forem neutralizados, podem gerar danos neurológicos. Então, quero que vocês prestem muita atenção agora sobre a primeira chave, que é a restrição calórica. Como você pode utilizar o nosso programa para não ter que passar fome e, ao mesmo tempo, diminuir a ingestão calórica, garantindo um suporte nutricional acima da média. Então, esse artigo científico fala sobre o estresse oxidativo, que é a explosão de produção de radicais livres acima da nossa capacidade de defesa interna, fala sobre a restrição calórica e o papel desse processo na saúde cerebral e em retardar o envelhecimento. O que é que diz aqui? A restrição da ingestão calórica reduz os níveis de estresse oxidativos e os danos celulares resultantes, retardando as mudanças associadas à idade e aumentando o tempo de vida máximo em mamíferos, incluindo o ser humano. Qual é a proposta? A proposta não é simplesmente você deixar de comer para diminuir a caloria, ou comer menos, porque a maioria já não tem uma nutrição equilibrada comendo várias vezes por dia. Se deixar de comer, vai só aumentar as carências. Então, os pesquisadores desenvolveram essa abordagem que se chama restrição calórica com otimização nutricional, que basicamente é você diminuir a ingestão calórica diária de 30% a 40% do que você precisa por dia, garantindo um aporte de vitaminas e minerais e outros micronutrientes essenciais através da suplementação. Então, aqui é exatamente onde entra o nosso produto principal. Preste atenção como é que a gente consegue a restrição calórica com otimização nutricional. Nós temos aqui um produto que, na sua formulação, tem vitaminas e minerais, tem proteínas de alto valor biológico, tem fibras, tem carboidratos de baixo índice glicêmico, tem uma quantidade muito equilibrada de macro e micronutrientes. De maneira que quando você faz a substituição de 1 a 2 refeições por dia, você vai provocar uma redução na caloria sem comprometer a sua nutrição celular. Me acompanhe para entender. Nós temos aqui uma refeição média, café da manhã, almoço ou jantar, principal, em torno de 600 calorias para o nosso país. Essa é uma pesquisa que já foi feita pela Universidade de Minnesota e publicada aqui. Então, quando você substitui uma refeição dessa, por exemplo, o café da manhã, pelo shake, você vai substituir uma refeição de 600 calorias por uma refeição de 200 calorias, que é o que você consegue quando você prepara o shake de acordo com a orientação do rótulo. Então, nessa refeição, você vai ter uma redução de 400 calorias. Se você faz isso novamente, vamos imaginar no jantar, e aí você vai ter 2 refeições substituídas pelo shake, e vai ter uma refeição livre, que você vai balancear, vai torná-la saborosa e equilibrada, e aí você vai ter, nesse dia, um déficit calórico em torno de 800 calorias. Se isso for repetido por 10 dias, nós vamos ter 8.000 calorias a menos, que equivale a mais ou menos 1 quilo de gordura que você vai metabolizar para uma pessoa de 80 quilos. Evidentemente, isso tem respostas metabólicas particulares, mas o mais importante é entender que se eu faço isso aqui por 30 dias, eu vou ter uma resposta de redução de gordura que vai de 2 até 4 quilos de gordura. Mas esse não é só o ponto. Quando você faz a restrição calórica, o corpo, pelo processo de hormese, começa a produzir substâncias de defesa e de proteção. Então, quais são as 3 grandes vantagens que você tem do shake, que você pode entender nesse único slide? Primeira vantagem é que você tem uma alta densidade nutricional, uma quantidade elevada de nutrientes por cada caloria consumida, com baixo índice glicêmico. Portanto, os carboidratos que estão presentes no shake vão ser digeridos e liberados na corrente sanguínea lentamente, dando a oportunidade do corpo utilizá-los como fonte de energia, além de possibilitar que a célula receba todos os macro e micronutrientes de que ela necessita. Segundo, vai provocar déficit calórico, como nós já acabamos de explicar. Promove a redução da ingestão de calorias diárias com controle de porções. E terceiro, não menos importante, o aporte adequado de proteínas completas
nobres, de alto valor biológico, que é a proteína isolada da soja, que é a whey protein e a caseína, protegendo os músculos, em primeiro lugar, e garantindo o maior controle da saciedade ao longo do dia. Então, tudo isso você consegue com o nosso shake. E ele pode ser preparado de forma extremamente conveniente, deliciosa. Eu gosto muito de fazê-lo com frutos vermelhos. Isso dá experiências gastronômicas espetaculares. E você também pode criar suas receitas. Agora, qual a importância dos fitoquímicos dentro desse contexto do que nós estamos falando? Nós falamos que tem 3 grandes estratégias para você conseguir o efeito de Hermese no seu organismo. Tá? Nós temos, primeiro, restrição calórica, segundo, nós temos o exercício físico e terceiro, temos os fitoquímicos. Então, aqui eu vou logo aproveitar e já vou falar dos fitoquímicos. Quanto mais colorida for a sua alimentação, maior quantidade de fitoquímicos você vai ingerir para te proteger. E esses fitoquímicos, de uma maneira geral, eles atuam no corpo todo, trazendo funções, promovendo funções que vão além da nutrição, trazendo saúde, trazendo bem-estar e longevidade, mas eles também têm ação antioxidante muito poderosa, de proteção contra neurodegeneração. Então, quanto mais colorido, como eu falei, quanto mais rica for a sua alimentação, melhor em relação aos fitoquímicos. E tem aqui uma planta, um vegetal, que se destaca por 2 características em relação a essa propriedade dos fitoquímicos, que é a Camellia sinensis, popularmente chamada de chá verde, que é a segunda substância mais consumida depois da água no mundo, por incrível que pareça. Então, tem 2 artigos aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Esse extrato de chá verde e vinho tinto interrompe o caminho da doença de Alzheimer nas células. Pesquisa desenvolvida na Universidade de Leeds, de acordo com um estudo publicado no Journal of Biological Chemistry, o antioxidante EGCG, que é o princípio ativo do chá verde, é capaz de reduzir o ataque da proteína beta-amiloide às células do cérebro, retardando o progresso de Alzheimer. Então, mais uma função importante da epigalocatequina galato, do EGCG, protegendo o nosso cérebro. Mas, além disso, também existe um aminoácido quase que exclusivo do chá verde, que chama-se teanina. É o principal aminoácido dessa planta, que tem um efeito muito curioso de provocar um efeito relaxante no cérebro, mas também é reconhecido por suas propriedades neuroprotetoras, bem como um impacto profundo na capacidade de aprendizagem, gestão do estresse e aumento da cognição. Então, gravem essas 2 substâncias importantes que tem na composição do chá verde. Epigalocatequina galato, ou simplesmente EGCG, e teanina, esse aminoácido característico do chá verde. O nosso produto que eu estou aqui degustando durante a apresentação, que é um produto de classe mundial, um dos produtos mais consumidos na Herbalife mundial, em 95 países onde nós estamos presentes, é o Herbal Concentrate. Acredito que quase todos vocês já degustaram esse produto. Agora, eu queria falar sobre esse produto aqui, que foi um lançamento exclusivo para o Brasil e do Brasil para o mundo da Herbalife, que é a nossa glutamina, a importância desse aminoácido dentro desse contexto dessa apresentação. A glutamina, ela tem 2 funções importantes que têm efeito no nosso cérebro. Ela é a matéria-prima para produzir 2 substâncias no nosso organismo. Uma é a glutationa, que é o nosso antioxidante mais poderoso natural, que protege o nosso cérebro contra os radicais livres produzido pelo excesso de consumo de oxigênio que esse órgão apresenta, como nós comentamos, excesso de consumo de caloria, e o ácido gama-aminobutírico, conhecido pela sigla de GABA, que tem efeito em melhorar o nosso humor, nos tornar mais calmos e também tem o efeito para melhorar a qualidade do nosso sono. Então, aqui tem funções da glutamina que a maioria não conhece. Existem as funções que são de preservação do músculo, existem as funções que são de preservação do epitélio do intestino, para melhorar a capacidade de absorção, e existe a função de reforço da imunidade. Só que agora eu estou apresentando para vocês mais 2 funções adicionais que você pode usufruir quando você incorpora no seu consumo diário uma porção desse aminoácido. Converse com o seu consultor para saber como é que você vai adquirir a sua glutamina conosco. E agora,
vamos falar sobre um outro nutriente importantíssimo. Vamos falar agora sobre do que é feito o nosso cérebro. 50% do cérebro é feito de gordura, pessoal. Sendo que 35% dessa gordura corresponde a ômega 3. Para um pouquinho, vou repetir. Metade do nosso cérebro, da composição química do cérebro, é gordura. 35% dessa gordura é feito de ômega 3, que são importantes para a formação e proteção da bainha de mielina, lá no neurônio, como eu expliquei, e garante as propriedades da membrana dos neurônios. Então, o ômega 3 ele é essencial, nosso corpo não fabrica, tem que obter através da alimentação, e ele tem papéis, como eu já falei, nas membranas celulares, na atividade cerebral, transmissão de impulso nervoso e desenvolvimento natural do nosso sistema nervoso central e periférico. Essas pesquisas que estão sendo publicadas são muito interessantes. E aqui para mostrar para vocês que a população, de uma maneira geral, com raras exceções, no globo terrestre, estão com deficiência de ômega 3 de uma maneira generalizada na Terra. Os níveis sanguíneos reduzidos de ômega 3, observados na maior parte do globo, estão associados a um risco aumentado de quê? Doenças crônicas, sobretudo cardiovasculares, e declínio cognitivo. Olhem só aqui a gravidade desse assunto, pessoal. Menos de 4% significa deficiência grave. Entre 4 a 6, regular. De 6 a 8, razoável. O bom seria verde. Onde é que nós temos aqui as populações que têm consumo de alimentos que fornecem ômega 3 de acordo com a necessidade. Agora vamos para o extremo, menos de 4%, que são esses que estão em cor marrom escuro. Olha aí o nosso Brasil em destaque. Generalizada a população tem deficiência de ômega 3. E esse ômega 3, pelo que vocês podem observar aqui na imagem, tem uma quantidade enorme de funções cerebrais relacionadas com ele, confirmado por estudos clínicos e epidemiológicos. E essas funções terminam sendo prejudicadas quando você tem deficiência. Davi, como é que eu faço para obter o ômega 3? E qual é o ômega 3 principal que tem funções de destaque no nosso sistema nervoso? Existem 2 tipos de ômega 3, principais de origem animal, que são os mais eficazes no nosso corpo. O EPA e o DHA. Gravem essas siglas e observem, nós temos um produto que eu vou apresentar para vocês agora, que se chama Herbalife Line, que é um produto também de alta categoria, super purificado, com lipídios extraídos de organismos marinhos, de peixes de águas salgadas e profundas, e que fornece a quantidade de ômega 3 que nós necessitamos se fazemos o consumo diário e a longo prazo. Então, você pode obter através da alimentação. Vocês estão vendo aqui uma opção que é comer sardinha regularmente, mas teria que chegar a mais ou menos meio quilo por semana para obter a quantidade de ômega 3 que você necessita. A maioria de nós, infelizmente, não faz isso. Por isso que é importante garantir com a suplementação. Então, converse com o seu consultor para você saber mais sobre o Herbalife Line. E aqui eu queria fazer uma síntese do que eu chamo de conexão do bem-estar. Preste atenção que isso aqui é muito interessante, pessoal. A relação que existe entre o triptofano, a vitamina B3, B6, o magnésio, a vitamina D e o ômega 3 e a serotonina. E o bom funcionamento do cérebro. Esse é o hormônio que dá controle do nosso humor, bem-estar, felicidade e satisfação. Nós temos capacidade de produzi-lo, mas precisamos de matéria-prima. Matéria-prima é um aminoácido chamado triptofano. Então, vamos lá. Serotonina é muito importante para o nosso bem-estar. É um neurotransmissor. Para produzi-lo, eu preciso obter, através da minha alimentação, o triptofano. O triptofano ele está presente em várias proteínas, mas em destaque temos a soja, como uma das mais ricas fontes deste aminoácido. Então, por que eu coloquei aqui o shake, o pó de proteína e o Nutrev? Porque todos eles têm alta concentração de proteína isolada da soja, que vai fornecer o triptofano que você necessita para a produção de serotonina. Estamos fazendo aqui um contexto, tá? Para que o triptofano seja transformado em serotonina, é importante que haja participação da vitamina B3, B6 e de magnésio. Por isso que eu coloquei aqui o nosso multivitaminas e minerais. E também a participação da vitamina D, que está contida também dentro desse suplemento. Só que o ômega 3 ele tem um papel importante. A resposta do neurônio na sinapse ao neurotransmissor serotonina
só ocorre se a membrana do neurônio estiver íntegra. E o ômega 3 tem um papel muito importante na integridade da membrana do neurônio. Então, você tem aqui um complexo de nutrientes que opera no seu corpo para proporcionar uma sensação de bem-estar que vem da alta concentração de serotonina quando é produzida em situações, vamos chamar de ideais, quando você tem um estilo de vida ativo e saudável, expõe sua pele ao sol também para produzir uma quantidade maior de vitamina D, além da suplementação, e você consegue, então, uma conexão nutricional e de estilo de vida que proporciona satisfação, felicidade e bem-estar. Aqui agora eu quero apresentar para vocês uma novidade. Acredito que para boa parte de vocês. No ano de 2015, pela primeira vez, a ciência começou a publicar sobre uma nova dieta que tem como foco proteção contra a doença de Alzheimer. E essa dieta passou a ter o nome de MIND, ou simplesmente mente em inglês. A primeira vez que ela foi, então, publicada e mencionada foi nesse ano, então mais ou menos há 5 anos que essa dieta vem sendo investigada e fundamentada pelas novas pesquisas, e ela é basicamente uma fusão de 2 grandes propostas dietéticas extremamente saudáveis e já confirmadas pela ciência internacional, que é a dieta mediterrânea e a dieta DASH. A DASH ela foi desenvolvida para diminuir problemas de hipertensão, certo? E a mediterrânea para aumentar a nossa qualidade de vida que vem daqueles países principais como a Espanha, como o sul da França, a Grécia e a Itália, que têm as populações bastante longevas dentro do contexto do Ocidente. Então, a tradução para a dieta MIND seria intervenção mediterrânea DASH para atrasar o processo neurodegenerativo. Só quero que vocês gravem que existe uma regra e algumas dicas práticas para que você possa incorporar a dieta MIND e tenha mais função, além da proteção cardiovascular, que a dieta mediterrânea e a DASH já promovem, você também tenha a capacidade de proteger seu sistema nervoso central e seu cérebro. Então, a doutora Martha Clare Morris, PhD, que é a responsável pelo desenvolvimento desse conceito, ela diz o seguinte: diferentemente da dieta mediterrânea e da DASH, a MIND foi criada por conter nutrientes que se mostraram cientificamente importantes para proteger o cérebro de doenças neurodegenerativas. Então, agora eu queria que vocês capturassem essas imagens, que aqui nós vamos fazer a apresentação dos 10 alimentos que se destacam pela pesquisa dessa abordagem da dieta MIND para a prevenção de doença de Alzheimer. Então, a primeira são folhas verde escuro, vegetais coloridos, frutos oleaginosos, como as castanhas, como as nozes, como as amêndoas, as macadâmias, os frutos vermelhos, principalmente mirtilos, amoras, framboesas, cerejas e morangos. O que mais? Feijões e as demais leguminosas estão dentro desse grupo, grãos integrais, peixes, aves. Diminuir o consumo de leite, derivados, ovos e carne vermelha. É a sugestão que essa dieta estabelece. E, finalmente, azeite de oliva extra virgem e um pouco de vinho tinto, se você não tem problema com álcool. Então, esses são os 10 alimentos que comprovadamente combatem a doença de Alzheimer, de acordo com a pesquisa da dieta MIND. Agora, eu queria começar a fazer a conclusão da nossa aula e dar as últimas dicas. Esse é um grande pesquisador da Espanha, Santiago Ramón y Cajal. Eu estava na faculdade, estudei muitos trabalhos dele na cadeira de histologia e embriologia. Ele é responsável pela doutrina do neurônio como unidade básica do sistema nervoso. E ele disse que o nosso cérebro ele termina a formação na vida embrionária. E nada mais restando fazer após o nascimento, senão aproveitar as nossas capacidades congênitas para aprimorá-las. Ou seja, o que ele dizia é que não havia mais formação de neurônios, nem o que fazer, a gente só perdia neurônios depois do nascimento. Isso acompanhou a ciência médica e biológica durante séculos. Agora, quando chegou aqui, nós temos pesquisas nos últimos 20 anos sobre uma verdadeira revolução, que se chama neuroplasticidade, também conhecida como plasticidade neuronal,
que é a nossa capacidade de mudar a anatomia e a fisiologia do nosso sistema nervoso, principalmente do nosso cérebro, para responder às experiências e à construção de novos hábitos e comportamentos. Então, de acordo com os estímulos, você tem a capacidade de fazer alterações na estrutura do seu cérebro. Então, eu quero agora apresentar para vocês um trabalho que forneceu, outorgou, melhor falando, o Prêmio Nobel para o Dr. Eric Kandel, que foi a descoberta do fator neurotrófico derivado do cérebro. Impressionante essa contribuição desse cientista, onde é conhecido como neurotrofina, ou simplesmente BDNF, uma proteína que desempenha um papel central nos processos relacionados à plasticidade cerebral, principalmente ligada à memória e aprendizagem. Essa proteína ela é estimulada por fatores nutricionais, como o ômega 3, estimulada pelo exercício físico e por algumas outras atitudes de estilo de vida, que eu vou comentar doravante. Então, aqui está o local principal de atuação do BDNF. É uma neurotrofina especial que estimula o surgimento de novas conexões neuronais, especialmente no hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela aprendizagem e pela retenção das informações, pela memória, principalmente memória de longo prazo. Eu queria recomendar para vocês um outro TED, agora da doutora Wendy Suzuki, professora de Neurociência e Psicologia da Universidade de Nova York. Esse TED dela tem 18 minutos, sensacional, e o título, inclusive, já está legendado, Os Benefícios do Exercício para o Cérebro. Preste atenção, minha amiga Argélia e meu amigo Yamada, que são os ícones aqui do nosso grupo que praticam exercícios físicos de forma muito regular, muito consistente, com muita determinação. Vamos olhar aqui para o cérebro e vamos ver as duas áreas principais que o exercício físico tem atuação. Primeira área, o córtex pré-frontal, que é o centro onde você tem o estabelecimento das metas, a tomada das decisões, o estabelecimento do foco, da atenção e as características da personalidade. Isso aqui que vocês estão vendo atrás da testa, essa região aqui. Depois nós temos aqui o lobo temporal e dentro do cérebro, equivalente ao lobo temporal, é onde está o hipocampo, como nós acabamos de falar, responsável pela aprendizagem e pela memória. Os exercícios físicos têm uma atuação poderosa no desenvolvimento dessas duas regiões nobres. E aqui está a síntese dela do TED. A principal ferramenta de transformação cerebral é o exercício físico, segundo essa pesquisadora. E ela fundamenta por quê? Primeiro, tem efeitos imediatos no cérebro pela liberação dos neurotransmissores que trazem sensações agradabilíssimas em um só treino. A liberação de endorfinas, de dopamina e de serotonina provocada pelo cérebro, no dia em que você treina, você já experimenta o bem-estar, aumenta a capacidade de foco, melhora a qualidade do seu humor e traz inúmeros outros benefícios. Agora, com a continuidade da prática regular de exercício, aí você tem a mudança na anatomia e na fisiologia do cérebro. Olha aqui agora o que está dentro do parênteses, meus amigos. Neurogênese, ou seja, formação de novos neurônios, novas sinapses, novas conexões entre os neurônios, mielinização, ou seja, a formação daquela bainha de gordura especial para melhorar a velocidade e o direcionamento da transmissão do impulso nervoso, e angiogênese, ou seja, o exercício físico promove também a criação de novos vasos sanguíneos na intimidade do tecido neural para aumentar a capacidade de oxigenação e fornecimento de nutrientes para os neurônios. E, finalmente, melhora as funções e protegem o córtex pré-frontal e o hipocampo. Qual é a importância disso para o Alzheimer? Essas duas regiões são as mais dramaticamente comprometidas com o processo neurodegenerativo nessas doenças, principalmente no Alzheimer. Então, o exercício físico é uma das principais estratégias de prevenção. Como é que ele melhora? Já falamos do BDNF, mas vamos falar de um outro neurotransmissor produzido também no cérebro como resposta ao exercício. Então, o exercício leva a mudanças benéficas no cérebro adulto, como já falamos, a neurogênese, o aumento de conexões, e as pesquisas recentes, olha mais um detalhe, sugerem que o estímulo cognitivo do cérebro, associado à atividade física, melhora esse processo. Então, não adianta só adubar.
é necessário plantar boas sementes para que você possa colher bons frutos em um futuro breve. Eu fiz esse slide para que fique bem didático. O exercício físico estimula a produção do fator neurotrófico, derivado do cérebro. Com estímulo cognitivo, nós vamos ter novas conexões, mielinização, angiogênese, proteção contra a neurodegeneração e maior capacidade de aprendizagem e melhor memória. Só que tem um outro. Esse outro foi descoberto recentemente e chama-se irisina. Publicado nas maiores revistas científicas do mundo, os neurocientistas afirmam que é importante para que esse hormônio do exercício possa atuar também como proteção neurológica, que você mantenha-se fisicamente ativo para que a irisina possa trazer os benefícios para o seu corpo, especialmente para o cérebro, reduzindo o risco de desenvolver Alzheimer e retardando o seu início. Olha esse vídeo que está muito didático. Hormônio descoberto há 6 anos, a irisina. Ela é produzida nos músculos com o estímulo da atividade física e cai na corrente sanguínea. Os cientistas já conheciam o efeito dela para reduzir as reservas de gordura. Este novo estudo mostra o poder da irisina quando ela chega no cérebro. Ela fortalece as sinapses, que são os prolongamentos dos neurônios responsáveis pela conexão entre as células, função prejudicada nas pessoas com Alzheimer. A irisina favorece esta conexão e as informações são registradas na memória. Então, aqui as dicas finais para que a gente possa fazer uma conclusão e vocês possam sair daqui com mais algumas dicas práticas. O estímulo cognitivo. Há 1.440 minutos em um dia. Que tal reservar 30 deles para leitura? Isso aqui é a minha planilha de registro dos principais livros que eu tive a oportunidade de estudar no ano passado. Se você ainda não tem o hábito da leitura, não fique inibido por isso. Eu não tenho essa habilidade desenvolvida da noite para o dia. Isso aqui já fazem mais de 10 anos que nós estamos praticando, mas tem servido de uma maneira extraordinária para o nosso desenvolvimento pessoal, para a nossa alegria e para o nosso crescimento também profissional. E aqui eu queria compartilhar com vocês 30 segundos de uma mensagem do professor e neurocientista PhD Pedro Calabres sobre a importância da leitura. Tem gente que vira para mim e fala: "Ai, Pedro, eu odeio ler". Saiba que se você diz "eu odeio ler", você está literalmente dizendo que você adora ser ignorante. Você está abrindo os braços para a ignorância, porque uma das melhores formas de você desafiar o seu cérebro é através da leitura. E é claro que ler pode ser chato, porque no final das contas, você desafiar o teu cérebro tende a ser uma coisa chata. Só que é enfrentando essa coisa que no momento pode até ser desgostosa, que você expande o teu intelecto e inclusive tem orgulho por ter expandido a tua forma de pensar, por ter expandido os horizontes do teu pensamento. E tem ação poderosa preventiva de doenças neurodegenerativas. Então, esses são os 3 hábitos essenciais que podem atuar na saúde cerebral. Ter um café da manhã saudável, que nós podemos proporcionar da melhor forma possível com o nosso shake, de maneira prática, econômica e extremamente balanceada do ponto de vista nutricional e saborosa. Exercício físico regular e a leitura para um bom funcionamento do cérebro e para o seu desenvolvimento pessoal. Essa é a nossa síntese. Os grandes pilares do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável, que traz também benefícios para a nossa saúde cerebral. Prática regular de exercícios físicos, a reeducação alimentar para aprender a comer de forma prazerosa e saudável, que as pessoas pensam que são incompatíveis, que só comida que é excesso de gordura, açúcar e sal, que é saborosa, e que comida saudável não é saborosa, e tudo isso tem a ver com linguagem, certo? Tem a ver com crença, e que isso pode ser modificado com a melhor atitude, com o acompanhamento de um consultor, de um treinador Herbalife, em parceria com você. E a suplementação, para fechar o arco-íris da nutrição celular. O cardápio da nutrição celular, melhor falando, que nós chamamos de prosperidade nutricional, quando você faz reeducação alimentar juntamente com a suplementação. E agora eu gostaria de deixar as dicas finais para estímulo cognitivo. Treinamento para o cérebro. Davi, quais são elas? Primeiro, faça palavras cruzadas complexas. Assista filmes com legenda em outro idioma. Aprenda a tocar um instrumento musical. Estimule o paladar
coma coisas diferentes, troque o mouse de lado, faça contas à moda antiga, caneta e papel, escreva ou escove os dentes utilizando a mão esquerda, se você for destro, aprenda e jogue xadrez regularmente, leia livros de assuntos variados e incomuns, sempre que possível, leia em voz alta e escreva regularmente suas reflexões em um diário. Se vocês quiserem, podem capturar aqui essas provocações que são verdadeiros estímulos ao desenvolvimento e manutenção da saúde cerebral. E agora, eu gostaria de concluir a minha apresentação transmitindo para vocês essa mensagem final. Enquanto continuamos a tomar as precauções necessárias para nos proteger, vamos seguir mudando os hábitos nutricionais e de estilo de vida da humanidade, para fazer deste mundo um lugar mais saudável e feliz para todos.